Eu queria começar o nosso debate passando aqui aos nossos panelistas uma questão sobre inovação. Então, eu acho que essa questão é relevante, porque acabamos de receber o exemplo como o Estado pode apoiar a inovação. Você citou 3 exemplos. Nós temos, eu acho que um histórico maravilhoso na agricultura, que é simbolizado por todo o trabalho que a Embrapa fez, mas acho que inovação não é só uma questão de investimento do Estado, mas existe também inovação na própria troca de tecnologia. Então, eu gostaria de pedir para... Começaria, talvez, pelo setor farmacêutico, que o Brito poderia, talvez, comentar, setor que tem investimentos tão importantes, né? E como é que isso acontece, a questão de o investimento local versus troca de tecnologia com o exterior. No mundo todo, e não é novidade o que eu vou dizer, a inovação nasce de uma triangulação, digamos, entre uma universidade que, sem deixar de realizar pesquisa básica e transmissão de conhecimento, não considera como sujar as mãos trabalhar com a iniciativa privada em pesquisa aplicada. Uma iniciativa privada que não considera errado correr risco. E um governo que, no mínimo, não atrapalha. É da junção desses 3 fatores que nasceram os principais clusters inovadores no mundo. O Brasil tem os 3 fatores, todos eles virados para o lado contrário. Nós temos uma universidade, salvo exceções, absolutamente fechada, onde é quase um crime de lesa pátria um cientista formado para formar pessoas se misturar com essa gente terrível da iniciativa privada, ainda mais para fazer uma coisa que vai dar lucro para eles. Tanto que nós, da universidade, sequer aceitamos doações. Nós temos uma iniciativa privada que, salvo exceções, detesta esse negócio de correr risco. Bom mesmo é pegar algum subsídio, né, e ficar na margem de conforto. E o nosso governo é um governo que, além de ter 14 órgãos que cuidam de inovação, e, portanto, não cuidam, né, ele não introjeta a questão da inovação como um eixo central da vida brasileira. Eu gosto muito de dizer, nós consideramos historicamente a inovação como um complemento. A inovação não é percebida no Brasil como uma essência do nosso projeto de país. Por isso eu comparo muito a relação do brasileiro com a inovação com a relação do brasileiro com a yoga. Eu não conheço ninguém que fale mal de yoga e só conheço 3 pessoas que praticam. Então, nos falta um network que permita a inovação. E não é de graça que a gente está aí com esse episódio lamentável, constrangedor, deprimente, de uma professora de reconhecimento mundial que vai embora do Brasil e foi a maior exposição que a ciência brasileira teve nos últimos meses, porque não consegue reunir 100 mil reais para dar continuidade a uma pesquisa, enquanto o governo, de forma absolutamente irresponsável, libera 10 milhões para uma pílula que não passou por pesquisa nenhuma em relação ao câncer. Então, acho que a inovação, ela precisa, no Brasil, repensar o papel da universidade, repensar o próprio papel da iniciativa privada. Enquanto isso, a gente vai, no setor farmacêutico, cumprindo o destino que criou. Nós exportamos pouco, porque não temos o que exportar. O genérico, ele é, em 86% do essencial, que é o insumo, importado, e na hora de exportá-lo, ele é mais caro que o dos outros, portanto não vende. E não há o que vender com produto inovador, porque não se produz produto inovador, portanto não se pode exportar. Como é preciso importar para poder vender o medicamento,
importa-se 7 a 8 bilhões de dólares de forma ascendente. E o setor farmacêutico vive numa escolha de Sofia. Se quisermos ampliar o acesso dos brasileiros à saúde através de medicamentos, inevitavelmente ampliaremos o déficit comercial, no médio prazo. No longo prazo, não faremos isso se decidirmos levar mais a sério a questão da inovação. Obrigada. Eu queria repassar essa questão para o Alexandre, que poderia explicar um pouco como é que a TOTVS tem resolvido a questão de inovação tecnológica para o seu próprio fim. Claro. Bom, diferente, talvez não diferente, mas assim, dentro da indústria de tecnologia, inovação é a nossa principal matéria-prima. Tá? Uma empresa de tecnologia que não tem produção de inovação, que não tem novos produtos, que não tem rupturas com relação às tecnologias que ela hoje produz e ela direciona para o seu mercado, seja o mercado de clientes base instalada quanto novos, não é uma empresa que é sustentável do ponto de vista de competitividade. E como o Brito comentou, nós tivemos que buscar esse laboratório de inovação, inclusive ele se chama de TOTVS Lab, na Califórnia, em Mountain View, do lado da Google. Por quê? Porque lá nós temos o quê? Um ecossistema que ele praticamente nos empurra para a diferenciação e para a inovação. Nós temos startups, nós temos capital, que é o seed money abundante com relação se nós quisermos fazer algum tipo de parceria. Nós temos Stanford, que está sempre promovendo isso que falta no Brasil, ou seja, essa questão de parceria das universidades com o setor privado. Apesar do setor educacional ser um setor muito importante para a TOTVS, nós temos grandes players e grandes universidades, nós nunca conseguimos ter um protagonismo com relação à produção de inovação, ou até mesmo iniciativas de desenvolvimento de tecnologia com nenhuma dessas universidades, talvez até mesmo por problemas nossos. A gente tem hoje uma condição de mão de obra, a gente tem muita mão de obra, não só americana, mas do mundo inteiro. Nós temos funcionários que são russos, indianos, chineses e até americanos, quando a gente fala de TOTVS Lab. Então, quando a gente mistura todos esses fatores, eles realmente nos dão um resultado que nós esperamos e que nós estamos ampliando nosso investimento nos Estados Unidos. Isso é triste, porque nós somos uma empresa brasileira, que se orgulha muito de brigar com os grandes em termos de produção de tecnologia, e naquilo que nós poderíamos gerar, talvez, uma qualidade de empregos muito boas aqui no Brasil, a gente já gera bastante, mas poderia criar mais ainda, nós acabamos fazendo isso nos Estados Unidos por falta desse ambiente propício a desenvolvimento de inovação. Obrigada. Queria mudar um pouquinho o nosso tópico e fazer agora uma questão para o André e para o Fernando. Retomando, Fernando, o que você comentou agora, que a Minerva exporta para 80 países. E o André colocou aqui que no jogo da infraestrutura, só 10% do mundo está envolvido, 14 países. Então, a questão para vocês é bem direta, é saber se vocês já estiveram diretamente envolvidos em negociações de acordos, como é que tem sido a sua participação e a sua iniciativa em buscar, eu diria, influência nos acordos comerciais. Quem quer começar? Perdão. Está funcionando isso? Então, sim, a gente tem participado diretamente, até a convite do Itamaraty e do MIDIC e da CAMEX, em representar o setor de serviços de infraestrutura no Brasil. A gente discutindo absolutamente todos os acordos recentemente firmados, os acordos de facilitação de investimento, todos passaram pela casa. Todos os investidores, construtores, fornecedores de equipamento, de infraestrutura, tiveram a chance de receber e colocar suas questões, seja em serviço, seja de exportação. Então, assim, o Brasil tem sido, com o governo e com a associação, muito ativo nesse diálogo. E tem uma preocupação de estruturar isso. Alguns dos professores estão em contato com o governo, essa coisa, associação, academia e governo
tem que andar junto, tem que andar mais junto e mais rápido. Eu vejo o Brasil nestas discussões, já é de conhecimento do nosso governo que quem participa de algumas das discussões de cadeia de custódia, padrões técnicos e tudo mais, é a indústria representada ali. Então, a gente tem, sim, participado, está andando, e com todas as dificuldades que o Brasil passa hoje, ainda assim se faz um excelente trabalho. Assim, podia ser muito melhor, sem dúvida nenhuma, mas está representado, está organizado. Não é à toa, gasta um monte de energia com isso, os executivos principais têm que estar querendo gastar seu tempo. Por isso que eu digo, o problema somos nós. Se a gente não dedicar nosso tempo a isso, ninguém vai dedicar. O Itamaraty fica sem saber o que falar lá na frente se a gente não disser para ele. Obrigada. Fernando. Sem dúvida nenhuma, você tem uma aproximação um pouco maior hoje entre o setor público e o setor privado, mas ele é fundamental de ter uma agenda efetivamente alinhada. Um dos mercados que mais tem crescido para o agro brasileiro é o Sudeste Asiático. Então, puxado por China, puxado por uma urbanização maior desses locais, você tem um crescimento mesmo com toda a crise, com toda a volatilidade que tem, você tem o Sudeste Asiático como um dos pontos, um dos destinos mais importantes para o setor. Existe ainda um grande trabalho para que, de novo, o Itamaraty, o MIDIC, o setor privado se juntem e tenham traçadas as estratégias comuns. Aconteceu um caso que eu achei até interessante, aí, que mostra um pouco dessa descoordenação. Estava havendo uma mudança no embaixador da China recentemente, e nesse período que estava vazio a embaixada, existia uma visita do Ministério da Agricultura para buscar abrir mercado. Quer dizer, você faltava um pouco da conexão entre os agentes do governo. O setor privado, sim, tem uma agenda, o setor público tem outra agenda, mas é mais do que nunca necessário que as agendas sejam alinhadas e as informações sejam trocadas mais frequentemente, porque existe muita coisa que um lado não está sabendo e que o outro está sabendo. Ok, obrigada. Agora, uma pergunta para o Fernando. A indústria química, como você citou, embora tenha 5 grandes exemplos, nós temos mesmo entre nossos associados, empresas de porte médio que têm exportado cada vez mais. Então, existe uma discussão dentro da associação sobre o potencial de vendas externas para o setor? Sim, Débora, eu acho que a gente tem sido bastante ativo. Só nesse mês aqui eu não encontrei nenhuma vez o Éder, porque ele teve férias no México, acompanhando o governo brasileiro, teve agora a semana passada inteira na Argentina, teve, acho que, na semana anterior no Uruguai, com a missão brasileira. Então, a gente tem sido muito ativo. Como eu falei, o MIDIC tem nos ouvido muito. Eu posso reclamar depois do resultado o quanto eu quiser, mas da negociação com a Europa, mas eu não posso reclamar que eles não nos ouviram, porque realmente conversamos muito, expusemos os problemas, colocamos os pontos que a gente acha que deveria. Esse assunto do REACH, o MIDIC me deu a oportunidade de conversar quando a presidente quando a presidente Dilma esteve em Bruxelas da última vez, para os negociadores brasileiros e europeus. Então, eu acho que sim, tem um diálogo. A gente também, como eu disse, temos tomado muitas iniciativas. Essa iniciativa de uma unificação regulatória nas Américas é uma iniciativa do Fernando Tibal, que é um jovem gerente de tecnologia, e do Éder, que é o gerente de comércio exterior da Biqui, né? Por isso que é bom ter jovem trabalhando com a gente, né? Essa iniciativa de tentar rever as alíquotas da tarifa externa comum com a Argentina, principalmente, mas no Mercosul em geral, é uma iniciativa da Comissão de Comércio Exterior da Biqui. Então, a gente tem realmente participado muito. O Ministério das Relações Exteriores, o MIDIC, fez a gentileza,
com a Biquim de lançar o Plano Nacional de Exportação na Biquim, quando quis ouvir os empresários. Então, eu acho que não é por falta de conversa com o governo, e eu tenho, conselheira Paula, eu tenho uma excelente impressão do trabalho do Itamaraty e do MIDIC. Assim como eu tenho também, e é bom frisar isso num evento como esse, um extraordinário respeito pelo trabalho do Congresso Nacional, né? Pode ter gente que não presta no Conselho do Congresso Nacional, mas é uma representação da sociedade, né? Então, em qualquer lugar do mundo, também tem os seus 20% de pessoas desonestas. Mas o trabalho que se vê no Congresso Nacional de manhã é muito grande. Por isso que eu me animo muito a ir tratar de comércio exterior no Congresso Nacional, porque eu respeito o trabalho desse órgão. Obrigado. Obrigada. Uma pergunta da Elis Vendpap, da Lefosse Advogados. Ela gostaria de saber com relação a acordos de cooperação e facilitação de investimento, o que os palestrantes poderiam dizer, se participaram de algum desses acordos e, tendo conhecimento do acordo, se vem essa iniciativa de acordos bilaterais como positiva ou não. Primeiro, eu participei pessoalmente de todos eles, Angola, Moçambique, África do Sul, Peru, Colômbia e um pouco menos do México, mas participei diretamente. Talvez seja das formas mais modernas que o Brasil conseguiu colocar, ou seja, ele é moderno, ele não é invasivo, ele não é irreal do ponto de vista, você faz um lindo acordo e que não é aprovado dentro dos congressos nacionais dos países respectivos, ou seja, acho que foi uma inovação importante dos últimos 2 anos e gestada nos últimos 3, no mínimo, né? As empresas em que eu trabalhava e a que eu trabalho agora têm investimentos nesses países, esses acordos ajudam, e eu queria destacar um tipo de ajuda interessantíssimo. No mundo da infraestrutura, envolve sempre o Estado. Por mais privada que seja, atrás sempre tem o Estado. E existe sempre o problema do diálogo entre o investidor e o Estado. Nesses acordos, o Brasil se coloca muito bem como um interlocutor entre a sua empresa e o Estado Nacional do outro lado. Nada melhor do que falar com o Estado outro do que o seu Estado Nacional. Talvez das grandes inovações desses acordos são essa criação de um ombudsman que ajuda o empresário brasileiro a se lançar no exterior. É só um dos exemplos. Bom, agora eu vou passar, nós estamos quase encerrando, eu vou passar para cada um dizer uma palavra final do que deseja para exportar mais ou investir mais no exterior. Posso começar com você, Fernando? Bom, na verdade, eu preciso desejar para investir mais no Brasil, porque no exterior os nossos associados estão investindo muito. A Braskem acaba de anunciar que vai fazer uma ampliação do projeto lá. O nosso problema na indústria química é a falta de investimento no Brasil, né? E o que é um pouco até incoerente, porque o Brasil, como os Estados Unidos, são provavelmente os 2 países que têm uma sólida base de matéria-prima, têm um bom mercado interno, né? A China não tem matéria-prima, faz química do carvão, só para lembrar, né? A Rússia não tem mercado, né? Então, Brasil e Estados Unidos têm um bom mercado interno, pode investir, e nós temos uma outra característica que pouca gente esquece. Eu falei aqui de 5 empresas nacionais, grandes empresas nacionais, mas todas as grandes multinacionais químicas estão no Brasil, todas, e a maioria delas com investimento produtivo no Brasil. Então, o meu desejo muito mais é para a gente começar a exportar. E, para mim, é tão simples, é tão fácil quanto, é só fazer o que os Estados Unidos fizeram. Estimular a industrialização baseado num conceito de agregar valor ao petróleo e o gás do pré-sal, como os Estados Unidos fizeram, agregando valor ao óleo e ao gás do shale gas. Obrigado. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Obrigada, Fernando. Obrigado, Débora. Acho que o nosso grande ambição é uma ambição de curto prazo,
fazer o Brasil voltar a crescer através de investimento em infraestrutura. E está na nossa mão. Obrigado. Por favor, Fernando. O setor agroindustrial brasileiro, ele está num momento único. Você tem hoje a Europa reduzindo, o setor agroindustrial na Europa, ele não é sexy, no hemisfério norte ele não é sexy de trabalhar, porque você não tem, você tem uma influência muito grande do governo. O Brasil teve a oportunidade de desenvolver suas próprias competências. O Brasil hoje, ele tem uma tecnologia para grãos que é única, que foi desenvolvida pela Embrapa para o Cerrado. Você tem uma tecnologia na parte de etanol, de açúcar e álcool, que é também muito competitiva. No setor de carnes, tanto é que a nossa balança comercial hoje, o complexo grãos, depois o complexo carnes, são os dois complexos principais. O que fez isso? Isso deu uma dinâmica muito positiva para o Brasil. Não só de você desenvolver tecnologias, como você atrair novas pessoas, novas ideias. Hoje, o setor agroindustrial, ele compete com o setor de serviço, o setor bancário, pelas melhores cabeças das melhores universidades. Nós temos uma oportunidade única de ocupar esse espaço, porque realmente uma das vocações que o Brasil tem é produzir as soft commodities. Então, mais do que nunca, é o nosso momento de colocar essa bandeira do Brasil em todo o mundo, em todos os países importadores. Está na nossa mão. Obrigada. Brito. Na minha outra encarnação, eu tive vida político-eleitoral. E eu me lembro bem que passei dias e dias andando em estradas de chão, fazendo campanha, e nas estradas de chão, com enorme frequência, a gente tem aquelas ultrapassagens que te tiram totalmente a visão da estrada, né? Como a gente diz no Rio Grande, nós ficamos no meio da polvadeira. E no meio da polvadeira, desaparecem as sensações de médio e longo prazo. Passa a haver uma única sensação, é voltar a enxergar onde é que a gente anda. Essa é uma semana histórica no Brasil, porque aparentemente, se não tiverem feito nada das 9 ao meio-dia... Já fizeram. O Maranhão suspendeu a sessão de impeachment. A gente sai dessa polvadeira e provavelmente, né, se possa voltar a pensar um pouco sobre o país, coisa que o país não faz há pelo menos 8 ou 10 meses. Então, a minha esperança como brasileiro é, primeiro, que a gente volte a pensar no país. E, segundo, que a gente volte a pensar além do fácil. Né? O fácil é achar que fulano não servia, fulano serve, que a solução econômica é tirar fulano e botar Beltrano, que no comércio internacional é assinar 2 acordos, que isso é uma coisa brasileira. Troca o centroavante. Demite o presidente. Isso é uma coisa brasileira. Como a gente acredita em individualidades, basta trocá-las e segue o jogo. Né? Nós estamos num momento muito, muito importante para tentar enfrentar a causa e não a consequência. Né? E no caso deste tema que estamos discutindo, eu tomo a liberdade, teimosamente, de achar que deve haver, embora os especialistas sejam vocês, deve haver, talvez, alguma relação entre inserção na economia global e inovação. Obrigada. Bom, do ponto de vista do assunto principal, né, que é a competitividade com relação às empresas brasileiras, né, o direcionamento para a exportação, no nosso caso, ele é um caminho sem volta. A TOTVS ela já é líder na América Latina, em termos do seu mercado de atuação, né, que são softwares de gestão empresarial, e nós precisamos agora conquistar o mundo.
Tá? Então, para isso, nós precisamos de musculatura, nós precisamos de incentivos também com relação aos mercados que nós vamos desbravar, né? em uma questão mesmo, até mesmo de diminuição de carga tributária, no nosso insumo básico, que é inovação, mas vem de capital humano, né? E capital humano muito bem remunerado. Nós somos grandes empregadores de geração de mão de obra qualificada. Um ponto que eu não falei na questão da inovação é que nos Estados Unidos é muito mais barato eu ter capital humano, né, abundante, disponível, bem treinado, do que aqui no Brasil. Tá? Se nós continuarmos com essa inversão, ou pelo menos com essa tendência, nós vamos começar a produzir tecnologia de lá e importar para cá, né, que é o que nós não gostaríamos de fazer. Certo? Mas, enfim, eu acredito que a indústria brasileira de software, não só a TOTS, mas existem outras, a TOTS é a maior, mas existem outras muito boas indústrias, precisa ser melhor olhada, a gente precisa trabalhar para que essa geração de riqueza que é possível com relação a um produto consistente de propriedade intelectual possa voltar em divisas para o Brasil, que a gente possa ser um agente econômico mais importante do que somos hoje. Tá? É bom, acho que, lembrar o caso dos Estados Unidos, que é o maior gerador de divisas nos Estados Unidos, na Califórnia, é a indústria de tecnologia. Então, nós temos um caminho aqui que a gente pode se espelhar para que a gente possa criar resultados de uma maneira bastante consistente. Tá? Gostaria de agradecer novamente a todos, aos meus colegas aqui painelistas, e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito do nosso pensamento de desenvolvimento e exportação de software. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos panelistas, que eu acho que deram óticas de setores com características muito diferentes, com dinâmicas diferentes, mas sempre com o nosso intuito de mostrar que a inserção global do Brasil num nível superior é possível e que, para isso, é necessário muita organização do setor privado, que eu acho que vem avançando muito, e a Anshan se coloca como plataforma disponível, fazendo as vinculações academia, governo e setor privado, e estando aqui à disposição dos seus associados. Obrigada.